Me chamo Moisés Vitorino, sou proprietário do criatório Vitrine Piscitacídeos Exóticos e hoje eu estou aqui no Parrots Place, vim fazer o dia com o Dr. Carlos Heredia, né? E foi uma experiência muito bacana porque esse curso ele tem ajudado muito a sanar todas as dúvidas que eu tenho na incubação artificial, né? O meu criatório fica em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e ali eu reproduzo ringneck, papagaio ecletus. Inclusive, eu tive uma situação com o papagaio ecletus que eu tive que fazer a cirurgia no ovo. E se não fosse as aulas que eu aprendi no curso do Dr. Carlos ali, eu certamente teria perdido, né? E se você analisar o valor do ecletus, esse curso já se pagou, né? E temos as mentorias, os grupos, e é muito bacana, porque cada dia é uma informação nova, né, que a gente vai recebendo. Se a gente tem dúvida, ele auxilia também. E hoje está sendo um aprendizado aqui que vale muito a pena. Recomendo a vocês, não me arrependo em nenhum momento. Pois é, tô muito feliz aí, sou Alexandre, sou lá de Santa Catarina, de Laurentino, Santa Catarina. Conheci o seu Carlos aí nas redes sociais, tô fazendo o curso com ele aí, achei muito interessante, gostei demais do curso. Estou aprendendo aí a parte dos incubação, que era o que eu precisava aprender no meu criador. Já sou criador há alguns anos, mas eu precisava focar nessa parte. Vim conhecer hoje aqui o criador dele no Rio de Janeiro, muito contente aí com a visita no criador. A gente aprendeu muito, a parte prática de estar aqui, conhecendo, vendo, trocando ideia, é muito legal, vale muito a pena, eu estou muito feliz. Na primeira semana que eu comecei o curso, eu já vi que valeu a pena eu fazer o curso. Eu aprendi muita coisa, muito macete que a gente só aprende na prática. E ele está ensinando isso para nós, coisa que muitos criadores, vou dizer, a maioria não ensina. Então eu estou feliz, só tenho a agradecer ele e o pessoal dele, por tudo que está passando para nós aí. Um abraço aí. Olá, é sempre uma maravilha estar com vocês e é sempre uma honra para mim poder divulgar um pouco do nosso trabalho e fazer com que outras pessoas criem melhor. Antes da gente começar essa aula, eu preciso falar duas coisas. A primeira é que nós vamos falar uma aula sobre a reprodução e incubação artificial. Só que as pessoas acham que é simples assim. E muitas pessoas que já têm meu contato, vêm falar comigo, falam assim: Carlos, você podia estender um pouco mais e falar desde o início, desde quando você compra uma ave. E eu vou fazer isso. Agora, antes ainda de começar a aula, nós fomos surpreendidos de uma forma ruim com pessoas, com bandidos, né? Não tem outro nome, bandido que se aproveita das pessoas usando táticas que não são as melhores do mundo. Eu não vendo apostila, eu não vendo nada que não seja através da empresa que nos filma. Então, para você comprar qualquer coisa nossa, precisa obrigatoriamente passar por essa empresa. Alguns marginais, bandidos, começaram a divulgar aí que precisava baixar um aplicativo para que pudesse ver. Não tem aplicativo nenhum, a aula é gratuita. Tudo que eu for falar aqui é gratuito. E eu tenho certeza que depois dessa aula eles vão começar a dizer que tem que botar o aplicativo para ver a aula inteira, ou que tem uma segunda parte, ou então que tem 10 apostilas, e aí você vai mandar o seu dinheiro, ou vai abaixar o aplicativo e vai perder tudo que você tem. Então, não façam isso, porque eu não faço dessa forma. Ajudem seus amigos, divulguem isso da melhor maneira possível. Curta o vídeo se você gostou. E curta se você não gostou também, porque isso me faz feliz. Mas passe para os seus amigos, até para que eles fiquem cientes que existem pessoas mau caráter que utilizam pessoas criatórios, pessoas de boa índole, tentando arrecadar dinheiro de forma ilícita. Ok? Então vamos lá. Primeiro passo quando você quer começar a fazer um criatório, começar a ter um criatório. A pergunta que sempre me fazem: Carlos, eu vou construir uma estrutura e depois então eu compro as aves. Sim, mas se você não sabe quais são as aves que você vai querer ter, como é que você vai construir a estrutura? E um outro fator importante: quando você compra as suas aves primeiro, as aves elas têm um tempo de maturação sexual, que varia 2, 3, 4, 5 anos. Tem ave que leva até mais do que isso para reproduzir.
E aí, se você já tem a ave e bota ela num local menor, evidente, um lugar menor que ela fique tranquila ali, né? Não é botar numa birosquinha, num negocinho pequenininho. Mas você coloca ele num lugar menor, você, enquanto isso, você cria a sua estrutura. E quando você terminar a sua estrutura, essas aves estão amadurecidas sexualmente para que você possa, aí sim, usufruir da reprodução delas. Ah, Carlos, como é que eu faço para comprar uma ave? Primeiro, toda ave, comprem sempre aves legalizadas. Legalizadas. Para isso existem dezenas de criatórios no Brasil que são legais. E aí o criatório tem que te dar uma nota fiscal, ele tem que te dar o certificado de origem e ele vai te dar uma licença de transporte. E evidentemente que a maioria das aves vai te mandar também um cartãozinho de sexagem para saber se é macho ou se é fêmea. Não comprem aves adultas. É sempre bom que a pessoa acha que eu já vou comprar adulto que já está adiantado, eu já tiro o filhote. Olha, se a ave está adulta e já tira as filhotes, eu não vou vender para você. E se eu for vender, eu vou pedir um preço exorbitante. E você não vai querer pagar. Então, habituem-se a comprar aves filhotes. Se a ave é adulta, ou eu vou te pedir um preço exorbitante, ou ela tem algum problema. Ou o macho não fertiliza, ou a fêmea come os ovos, ou o casal não está certo, alguma coisa tem de errado. Então, habituem-se a comprar aves de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, algumas dá até para comprar com 2 anos, mas não comprem aves que já estejam oficialmente adultas. Isso é uma sugestão. Evidente que você fala assim, não, eu conheço aquele criatório, eu conheço aquele casal, ele sempre reproduziu e ele agora está acabando com o criatório todo. É bem diferente. Mas não acreditem na história de Branca de Neve, 7 anões, 3 porquinhos, que o cara está vendendo, é um criatório muito bom, ele é muito legal. Cara, não existe isso. Ave compra-se filhote, que você possa identificar sempre a idade dela para que você saiba o que você tem na mão. Quando eu falo de comprar aves legalizadas, entendam, não existe como legalizar o que é ilegal. Você compra uma ave que não tem documento e depois fala assim, e agora como é que eu vou fazer para documentar? Não tem como documentar. É uma ave que você está correndo risco de, primeiro que não vai poder reproduzir, e se reproduzir você pode ser surpreendido com uma fiscalização e a multa é cara. Então não façam isso. É uma péssima ideia comprar ave que não seja legal. Então, quando você vai ter essa ideia de montar um criatório, existem vários tipos de criatório, né? Criatório conservacionista, criatório científico, criatório comercial. 99% das pessoas criam comercialmente, porque é caro manter um criatório. E aí, quando você vai fazer esse criatório comercial, você precisa de um fator importantíssimo. Quem é o seu público-alvo? Para quem que você vai vender? Você vai vender para criador, você vai vender para loja, você vai vender para o consumidor final, você vai vender um bicho pet, você vai vender um bicho para beleza, você vai vender um bicho para melodia. Quem é o seu público? Onde você está situado? Você vai estar no meio do lugar onde você não tem um aeroporto próximo, que você vai levar 4, 5 horas para chegar no aeroporto. Isso é complicado. Então, não é só comprar ave, não é só ter a estrutura, é também saber a sua localização e o seu público-alvo. Já falei alguma coisa com vocês e vou repetir. Quando a gente fala de reprodução, são uma série de fatores. Fatores que aparentemente bobos, do tipo camisas escuras, uniforme escuro, ou azul escuro, ou cinza, ou preto, ou verde escuro, jamais cores claras, para não assustar a ave. Isso é válido também para a tela. Aqui está um exemplo simples. Ó. Aonde está uma sombra aqui, está pintado de preto. Você vê a ave, você não vê a tela. Quando você tem uma área que bate sol, você vê primeiro, embora esteja pintado de preto, mas mesmo assim você vê a grade. E no local onde está mais preto, você não vê a tela, você vê a ave direto. Isso é importante para a reprodução, porque quando você está reproduzindo, você precisa ver de longe as suas aves. Você vai chegar perto do viveiro, a ave tem um comportamento. Se você vê de longe, você tem um outro comportamento.
Então você vai poder identificar se aquele macho está galando a fêmea, ou se ele não está conseguindo galar a fêmea, se aquele macho está galando o puleiro em vez de estar galando a fêmea, se a fêmea está agredindo o macho e não deixa ele galar ela. Todo o comportamento do casal para que você tenha uma boa reprodução. É comum as pessoas falarem, pô, mas esse bicho deu tudo ovo branco, o macho é ruim. Não, às vezes não é o macho que é ruim, é a fêmea que não gosta dele. E você tem que mudar esse casal. Então, reprodução são detalhes. Detalhes, e nós vamos continuar agora falando de mais detalhes de reprodução até nós chegarmos num ápice, que é a reprodução artificial. Quando a gente fala de ninho, aqui hoje nós trabalhamos com 3 tipos de ninho. Esse aqui é o de madeira, né? Que é um ninho convencional que a gente tem aqui, ó, é um ninho que abre, aí você vê o que tem aqui dentro, vai lá, faz a sua verificação dos ovos, a coleta dos ovos, aí você leva para a chocadeira, tá. Mas o ninho de madeira, como qualquer outro ninho, vai depender o seu tamanho, e aqui tem 2 tamanhos diferentes, ó, do bicho que está dentro dele. Se você bota um ninho muito grande, pode atrapalhar a reprodução. Se você bota um ninho muito pequeno, também pode atrapalhar a reprodução. Então, dependendo da ave que você está criando, existe um parâmetro para aquele ninho. O comprimento, a sua largura, a sua altura. E isso é crucial para a reprodução. Inclusive o substrato. Eu fiz um outro vídeo falando do que nós usamos aqui. Não estou dizendo que é a melhor coisa do planeta, é o que eu uso. E uso há 40 anos, 45 anos. Areia. Já usei maravalha, já usei mistura de casca, mas hoje eu uso areia. Eu queimo a areia antes, para que ela fique limpa, estéril, e depois eu utilizo. É mais fácil de trabalhar, é mais higiênico, mas as pessoas podem usar o que elas quiserem, tá? Então, esse é o primeiro ninho para falar. Ninho de madeira, e mesmo de madeira, cada um tem um tamanho diferente. Agora vamos para um outro tipo de ninho, porque toda vez que eu vou fazer mudança no criatório, eu não posso simplesmente chegar e falar assim, não, eu vou mudar tudo agora. Por quê? Porque eu não sei se, embora a gente faça pesquisa e procure ver isso, eu não posso dizer para você, ó, deu certo, tá tudo certo, vamos mudar tudo. Eu sou muito conservador, então eu vou fazendo aos poucos. Mas o ano passado, ano retrasado, aliás, eu comecei a fazer um outro tipo de ninho. E eu usei aqui o bloco 2 ringnecks para isso. Quais são os ninhos? São esses ninhos aqui, ó. São ninhos de PVC. Ah, qual é a vantagem desses ninhos? Primeiro, o pássaro não destrói. O ninho de madeira, todo ano eu tenho que reformar. O ninho de madeira, eu tenho que estar o tempo todo mexendo neles, porque os psitacídeos eles destroem. Aí o que eu faço? Eu fiz um ninho de PVC, que também tem a sua portinha, ó, igualzinho. Você também faz a sua visitação, faz a coleta dos ovos, como outro qualquer. Porém, eu não posso usar fogo nele. Então o que eu faço? Eu tiro ele daqui, aqui embaixo tem um cap, eu solto o cap e faço a limpeza dele com produtos químicos. Ou hipoclorito, ou amônia quaternária, ou então... e aí tem vários nomes, né? Virkon, Herbalife, Herbavet, e hipoclorito. Qualquer coisa que você possa fazer a desinfecção desse ninho, para que depois você possa usar. Então ele, embora seja um ninho mais caro, o custo-benefício é melhor, porque eu não tenho o trabalho de ficar reformando ele todo ano. De estar comprando ninho todo ano, já que você não faz. E o terceiro ninho, que eu vou mostrar para vocês. Estamos agora na fase de desenvolvimento. E é aquilo que eu falei, eu não começo botando em tudo quanto é lugar. Mas existem cetacídeos grandes, como cacatuas, papagaios, que mesmo o PVC, não que eles vão conseguir destruir de uma hora para outra, mas tem mais chance de destruírem. Então nós começamos a desenvolver um ninho em aço inox. E aí eu tenho certeza que isso não vai acontecer, não vai perder, não vai ter problema nenhum. As pessoas
Aí você fala, cara, você está desenvolvendo? Não, não estou desenvolvendo, eu sou um ótimo copiador. Eu vi isso lá fora do Brasil, né? E trouxe para a nossa realidade aqui. Então nós estamos agora na fase de desenvolvimento e vamos fazer o experimento com casais que eu sei que reproduzem, para que eu possa dizer assim, não, então agora eu vou fazer em escala e aí vou trocar os viveiros dos ninhos desses papagaios maiores. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Aqui agora é o outro tipo de ninho que eu falei, ó. É um ninho em aço inox, que também vai ter a sua portinha, né, para fazer a visitação. E pergunta que as pessoas fazem comumente, mas esse ninho não vai ferver lá dentro? Bom, se for em aço inox, ele protege muito do calor, muito do calor. E aí não importa se é PVC, se é madeira, se você colocar no sol, vai esquentar. O aço inox, ele não chega a ser igual ao isopor, um isolante completamente térmico, mas ele é muito diferente de ferro. Se isso aqui fosse ferro, ficaria um calor absurdo aqui dentro. Eu até coloquei um termômetro aqui, ó, para servir de amostra. Ele está marcando 25 graus. É só para que vocês vejam que está aqui, ó, no sol, e mesmo no sol, com o termômetro, eu consigo 25 graus. Ou seja, como esse ninho ele não vai ficar exposto ao sol, ele fica sempre coberto, ou por telha, ou por uma laje, você pode utilizar perfeitamente ele para quê? Para aves maiores, cacatuas, papagaios ecletos, que você possa precisar de um ninho que seja mais resistente. Estamos desenvolvendo e é possível que o ano que vem, essa temporada não, mas é possível que o ano que vem a gente substitua ninhos de alguns pássaros, para que a gente possa ter também uma durabilidade nos nossos ninhos. Eu digo várias vezes, período reprodutivo. Quando é o período reprodutivo? Se você mora no Nordeste, seu período reprodutivo é muito antes do Rio de Janeiro. Eu estou no Rio de Janeiro. Aqui o meu período reprodutivo começa no final de julho e início de agosto. No Nordeste, já tem bicho com filhote. Por quê? A ave, ela entende calor, 14 horas de luz, muita comida e chuva, como período reprodutivo é a primavera. Eu vou ter condição de alimentar meus filhotes e vou ter condição de fazer com que eles se desenvolvam melhor. Existem pessoas que fazem pavilhões enormes de ave, bota tudo junto. Eu sou contra. Por quê? Se você tem, imagine como é que funciona a cabeça de uma ave. Se ela vê que tem muito bicho naquela região, que tem muita gente reproduzindo, ela vai pensar, poxa, tem muito bicho, talvez eu não consiga manter meus filhotes vivos, ela vai reproduzir menos. Então, vai construir pavilhão? Lembra, é melhor fazer vários pavilhões de 20 gaiolas do que um de 200. Um de 200 é mais barato, mas de 20 você vai reproduzir melhor. Período reprodutivo, aqui no meu caso, que é no final de julho e início de agosto, quando eu falo período reprodutivo, gente, entenda o seguinte, eu estou falando da grande maioria dos psitacídeos, mas tem psitacídeo como a derbiana, que ela só vai reproduzir no final do ano. É diferente. Os araçaris, eles só vão reproduzir a partir de outubro, novembro. O grou coroado só vai reproduzir a partir de dezembro. Mas 80% dos bichos que eu tenho vão reproduzir no final de julho, final de julho e início de agosto. E para isso nós temos uma outra preocupação, que é o quê? Vermifugação. Você deve vermifugar a sua ave pelo menos 3 meses antes da reprodução, porque o vermífugo ele causa uma certa esterilidade na ave. Ou porque você pegou, não, eu vou colocar vermífugo na água, eu vou colocar vermífugo na comida. Também sou contra. Por quê? Você vai botar na água,
Tem bicho que bebe mais água, tem bicho que bebe menos água. A dosagem vai estar errada para um bicho ou para o outro. Ah, não, eu vou botar na comida. Tem bicho que come mais, tem bicho que come menos. Então também a dosagem vai estar errada. Então eu vermifugo individualmente. Pego cada um deles e faço o seu vermífugo. E isso é feito 3 meses antes, para que você não tenha nenhuma surpresa negativa durante seu período reprodutivo. E evidentemente que ninguém cria só pensando em dinheiro. Se você está pensando dessa forma, nem reproduza. A maioria dos criadores, eles criam porque eles amam os seus bichos. E esse aqui é o meu momento de relax. De você ter uma pessoa... Isso é uma pessoa, né? Isso é um bichinho maravilhoso, que adora um carinho, ele ama estar próximo da gente, é muito carente, né? E você fala assim, ah, não, mas é só esse. Não, aqui, ó. Outra aqui que adora carinho. É outra que adora carinho. Né? São cacatuas, né? E a gente fica muito feliz de ter bichos que eles interagem com a gente. Eu tenho, acho que, sei lá, 70%, 60%, não sei te dizer exatamente, de bichos que interagem. É uma outra falácia da criação. Dizer, ah, não, ave mansa não reproduz. Eu falei, pelo amor de Deus, não conta isso para os meus bichos, que eles não sabem. Né? Se eles souberem, eles podem até achar que não vão reproduzir. Mas os bichos são mansos. E se eles são mansos, as gônadas amadurecem mais rápido, eles reproduzem mais rápido. Eles não sofrem o processo de estresse. Né? E eles querem ficar perto da gente. Ó. Então, esqueçam esse negócio de que bicho precisa ser bravo para reproduzir. Muito pelo contrário, as aves mais mansas reproduzem melhor. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre poleiro. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, num outro bloco aqui, onde fica mais fácil de vocês identificarem. Né? Evidente que quando você tem um viveiro grande assim, você vê nitidamente que existem vários poleiros, e vários poleiros com dimensões diferentes. Eu vou mostrar um exemplo bem fácil para vocês entenderem o porquê disso. Vem comigo, que aqui fica claro a verdadeira importância. Olha aqui, ó. Um poleiro mais fino e um poleiro mais grosso. Por que isso é importante? Esse poleiro mais fino e o poleiro mais grosso. Porque as aves precisam abrir os seus pezinhos e fechar os seus pezinhos. Isso é meio que uma fisioterapia. Isso ajuda também na reprodução. Não queiram colocar só poleiros do mesmo diâmetro. Coloquem poleiros de diâmetros diferentes. Isso também, ou seja, o que eu estou falando de reprodução, são uma série de fatores que vão te ajudar a reproduzir mais. Isso é um deles. Ah, mas os meus poleiros agora já estão ambos do mesmo tamanho. Beleza, coloca um terceiro poleiro, um quarto poleiro, mas aí corta um galho de árvore e coloca ali dentro. Ele vai usar aquele galho de árvore e vai poder abrir mais o pé. Ou vai ser um galho de árvore mais fino. Sugiro que seja um mais grosso, porque se você bota muito fino, ele destrói muito rápido. Então, mais um fator que influencia muito na reprodução. Lembra que eu falo sempre de estrutura e de viveiro? Se você não sabe o que você vai criar, você não tem condição de montar a sua estrutura. E aí, Carlos, por que você tem viveiros diferentes de tamanho diferente? Porque depende da ave. Isso aqui é um araçari. É um dos meus orgulhos de dizer para vocês que eu consegui reproduzir essa ave. E eu não conheço nenhum criatório comercial que tenha reproduzido. Isso foram 4 para 5 anos de trabalho para começar a reproduzir, para entender essa ave e a sua necessidade. Entender que ela precisa de um lugar onde ela se sinta segura, ela precisa de um viveiro alto, ela precisa de muita arborização, de uma umidade acima do normal, ela precisa de ninhos diferentes. Não adianta fazer ninho de PVC que ele não vai reproduzir, não adianta fazer ninho de madeira que ele não vai reproduzir. O ninho de araçari,
é feito de palmeira. Então, palmeiras que caíram, que morreram, a gente pega, abre o início dela e coloca para eles. E aqui vocês podem ver que tem 2 ninhos diferentes, para que eles possam, inclusive, escolher o ninho que eles vão reproduzir. Aí entra num outro processo, que é a forma de alimentação do araçari. É muito diferente do que você alimenta um psitacídeo. O tucano, e isso é da família dos tucanos, é um tucano pequenininho, né? Família dos ranfastídeos, ele passa na natureza 80% do seu tempo caçando. Então ele precisa passar muito tempo procurando comida. E ele fica 20% no ninho. Quando você inverte e bota ele em ambiente doméstico, se você der alimentação farta, ele vai ficar 20% comendo, porque ele não precisa caçar, e vai ficar 80% no ninho. Então é comum fêmeas colocarem e os machos ou elas mesmo comem para os seus próprios ovos. Então é preciso de um rigor na reprodução dessa ave. Aí você fala assim, ah, mas tenta reproduzir, vamos ali para cima para vocês verem. Aqui nós temos cacatua galerita. As cacatuas galeritas, os machos são muito ciumentos, são muito agressivos. Se você bota uma cacatua galerita, não estou dizendo que são todas, tá, cara? Quando eu falo é sempre de um modo geral, mas você bota uma cacatua galerita num viveiro de 2 metros por 1 por 1 por 1, a chance de briga é enorme. O macho mata a fêmea, ele mata da pior forma possível. Ele segura o bico dela e arranca o bico, superior ou inferior, quebra e você perde a ave. Então elas precisam obrigatoriamente... Olha que bicho brabo, né? Ela me vê e quer me segurar para eu não sair daqui. Então, elas precisam de um viveiro maior, para que a fêmea possa fugir dele e deixar ele se aproximar quando ela quer. Entendeu? E voltando mais uma vez, a ave mansa reproduz melhor do que a ave brava. Não estou dizendo que toda ave mansa, não estou dizendo que toda ave brava. Mas aqui em casa, a maioria das minhas aves são mansas. E elas reproduzem muito bem. Mas a importância de saber o que você vai criar para você saber qual o tamanho do viveiro que você vai conseguir reproduzir. Essa ave aqui específica, que é um papagaio ecletus, e cada ave ela tem uma necessidade. O ecletus é um papagaio australiano, mas que eu posso dizer para vocês simplesmente que ele é um coelho voador. Então a necessidade do ecletus é de se alimentar de forma diferente da maioria dos psitacídeos. Você vai alimentar um ecletus e vai dar uma quantidade muito grande de comida para ele não vai reproduzir tão bem. Então, ele precisa muito de legumes, de verduras, de alguns cereais, mas menos cereais e mais legumes e verduras. Fruta, um pouco, mas bem pouco. E uma ração. Qual é a ração? Uma ração de baixa energia. Isso tudo vai influenciar na reprodução. Aqui, ó, aqui está a ração e aqui está o cozido. Veja que tem aqui para ele, ó, berinjela, tem abobrinha, tem jiló, tem uns pedacinhos de maçã, né? E aí essa ração aqui, o que é isso aqui? Nós aqui temos o cuidado de trocar a ração diariamente. Então, a ração que as aves, muitos criadores, enchem o pote de ração, para não ter que trocar a ração todo dia. E isso é muito ruim, porque à medida que você tira a ração do saco, ela começa a oxidar. Ah, ela oxida em 2 dias? Não. Ela oxida um pouco a cada dia. Então, o que a gente faz? Chega no final da tarde, a ração é recolhida, evidentemente que esse também. Mas a ração aqui fica só com água. Ração e o que a gente chama de cozido, ele é recolhido. Por quê? Primeiro por causa dos ratos, que não existe criatório que não tenha rato.
Tem. Outros, uns com mais, outros com menos, a gente usa aqui, faz o controle com raticidas, normal. Mas eu evito assim que rato venha aqui e faça xixi, cocô aqui e transmita doença para essas aves. Esses potes são retirados, são lavados. E essa ração aqui, o pouquinho que sobrou, eu misturo no cozido. Então é aquilo que vocês viram. Eu não perco ração. Ela é sempre utilizada. Mas é uma ração de 2 dias. Então é uma ração que está ainda muito boa e que você vai poder usar para você fazer isso com os ecletos. Agora, outros psitacídeos, vocês vão ver que existem outras necessidades. Por exemplo, um ringneck é um bicho que precisa de uma quantidade absurda de mais coisas. Então aí na ração do ringneck vai mais milho. E em cada um deles tem uma necessidade diferente. Tá? Essa mistura de nutrição vai fazer a diferença também na sua reprodução. Vejam o que eu falei. Reprodução não é uma coisa, é uma série de detalhes que vão fazer você reproduzir mais. E aí, a partir daí, o que a gente faz? Começou a reprodução. Primeira ave que botou aqui, botou há 2 dias. Nós começamos... Ah, mas nós não estamos em julho ainda. Sim, mas existem algumas aves que elas simplesmente mudam o seu ciclo. Lores, por exemplo, que é a ave, o Lores que tem, o ovo que tem lá em cima, é o primeiro ovo dessa temporada, o Lores pode reproduzir o ano todo. E aí como é que você fala do período de reprodução de um Lores, se ele pode reproduzir o tempo todo? A maioria vai criar a partir de julho, mas existem alguns que criam antes. Então, nós vamos encaminhar lá para cima porque o ovinho é colocado pela fêmea, ele é recolhido, e aí nós temos todo um trabalho de recolhimento, que é como transportar isso. Ah, eu vou transportar na mão. Sua mão está limpa? Esse suor da sua mão, ou o calor da sua mão, pode interferir? A vibração que você tem pode interferir? Então a gente transfere o ovinho através de uma caixinha, essa caixinha tem uma areia, aí nós vamos lá para cima, vamos fazer a desinfecção desse ovo, para a gente fazer a incubação dele. Aí, ainda falando sobre o nosso cozido, perguntas que me fazem, ah, mas como é que é o teu cozido? Como é que você faz isso? Vamos lá. Quando é um cozido que leva milho, eu não tenho condição de comprar sacos de milho, sacos de milho verde. O que eu faço? Eu compro milho seco, milho de galinha. Só que o que eu faço? Eu coloco ele de molho de um dia para o outro. E aí ele incha. E ele fica mais fácil de cozinhar. Aí eu cozinho o milho. Como eu também cozinho a abóbora, como eu também cozinho grão de bico, como eu cozinho a ervilha, a lentilha, tudo no seu tempo. Cozinho a cenoura. E isso é feito um mix disso tudo, né? E associo depois de cozido, aí eu dou a berinjela, dou o jiló, coloco a maçã, misturo isso tudo e sirvo para aquelas aves que vão comer esse tipo de cozido. Pega uma cenoura, na hora que você amassa ela, ela se desintegra. Fica fácil para você fazer depois a mistura de tudo isso que tem aqui dentro. Ó, mais uma cenoura, vê como é que ela está cozidinha, ó, e ela vai se desintegrando. Isso facilita a mistura. Então, vocês estão vendo que a primeira fase aí é a fase em que você corta as frutas, legumes, para que você, ao levar para a picadeira, que é uma picadeira aí sim mais rápida, você vai separando. Então, vimos aí pepino, chuchu, jiló, maçã, berinjela e pimentão. Cada um desses produtos tem uma finalidade na alimentação da ave. Isso aqui em casa é feito todo dia. Todo dia nós vamos servir isso. Associado à ração. Então a gente faz uma espécie de uma milanesa sobre esses produtos. Depois que todos estiverem misturados, nós vamos acrescentar um pouquinho de ração e essa ração vai ajudar a ave, porque ela vai comer a ração
e vai comer as frutas e legumes. Tá? Nós vamos continuar agora em um outro processo, que é o processo de picar, e eu já trago para vocês pronto para a gente ganhar tempo. Aquilo que vocês viram anteriormente, que tinha sido cortado em tiras grandes e depois passou por uma picadeira. Então, tá aqui, ó, a maçã, tá aqui a berinjela, o pimentão, o pepino. Então, tudo isso aqui está cortado. E aí, à medida que a gente vai fazendo ali aquela mistura ali, que você pode olhar e falar assim, nossa, não é tão bonito. Não, uma ave fica louca. Fica louca a ponto de você colocar isso lá para eles e no máximo 11 horas da manhã não tem mais nada, eles comeram tudo. E aí, a parte da tarde, eles se alimentam basicamente de água e ração extrusada. O Zé está finalizando agora, vocês veem, ele ficou bem homogêneo, com a destruição da cenoura, da batata doce, da abóbora, o milho é o que vocês mais evidenciam. E agora nós vamos pegar todo aquele parte que não é cozido, que é o cru, e vamos misturar aqui, ó. E agora ele continua. Vai fazer todo o processo de misturar o cozido com o cru. Importante, quando você faz isso, é ajudar a ave. Como é que você ajuda a ave? Você faz algumas coisas que são importantes. Lembra que eu já falei em outros vídeos que a ave precisa de um estímulo sexual? Qual é esse estímulo sexual? Vitamina E. A vitamina E você adquire de diversas formas. Você pode usar, comprar na farmácia vitamina E em gota, né? E você coloca lá, dependendo da porcentagem, você tem uma porcentagem para você utilizar, que eu acho mais difícil para vocês, para quem não está acostumado a utilizar. Mas você pode comprar pimenta dedo de moça, que tem uma concentração absurda de vitamina E, e colocar junto com esse cozido, eles vão comer e eles adoram. Você vai ter a vitamina E. Você pode comprar produtos já prontos para o mercado, e aí você tem produtos como Promater ou Fertivite, que você pode colocar, dependendo da quantidade, aí tem uma dosagenzinha que você coloca, e você dá para essas aves. Além disso, você pode aumentar a proteína dessas aves. Ah, como é que eu aumento? Depende da ave. Mas lores, por exemplo, se você tentar aumentar a proteína dele, ele vai morrer. Lores você utiliza outro sistema de alimentação para o aumento de proteína. Mas as aves comuns, que hoje no Brasil, o que mais se fala é de rosella e ringneck, você pode usar inclusive produtos que são à base de ovo e ofilizado. E você pode botar uma quantidadezinha ali que vai aumentar a proteína dessa ave e ela vai ficar mais feliz e vai reproduzir melhor. Nós não estamos na época reprodutiva, mas nós conseguimos, mesmo sem estar na época reprodutiva, conseguimos tirar um lorezinho. E esse bicho brabo pra caramba aqui, ó. Esse bicho é muito brabo, né? Brabo, tem uns dentes desse tamanho, né? Olha que bicho brabo. Isso é um lores maravilhoso, né? Maravilhoso, incrível. E isso faz uma companhia. Aqui nós fazemos um trabalho ajudando algumas crianças autistas. E existe o trabalho de equinoterapia, né? Só que muita gente não sabe que as aves, elas também ajudam muito, né? Nós temos vários clientes que são autistas e que têm uma avezinha. E eu dou toda uma atenção para esses clientes que precisam da ajuda. E uma ave dessa daqui é responsável muitas das vezes por uma melhora gigantesca do autismo dessas crianças. Nós estamos aqui na quarta fase da maternidade. Eu agora vou levar vocês ali dentro, vou guardar o meu amigo, que está aqui. Ele já está na fase de desmame, né? Ele já está vindo para cá para poder começar a se alimentar sozinho. E aqui nós vamos entrar no que é o coração do criatório.
a parte mais delicada do criatório. É a parte que é a nossa maternidade. E nós vamos começar lá por trás. Lá por trás, a parte mais protegida é essa área aqui, ó, que é a área das chocadeiras. Aqui nós temos 7 chocadeiras, cada uma delas destinada a uma espécie diferente. Aqui nós estamos começando a fase reprodutiva, né? Então aqui são 2 ovos de ecletos que estão sendo incubados, são ovos de 2 dias. Temos aqui um ovo de lores que já está com um pouquinho mais de dias, acho que tem uns 3, 4, 5 dias. E aqui é a parte que todo cara que quer reproduzir e quer reproduzir em quantidade, quer aumentar o seu plantel, quer aumentar o número de filhotes, ele precisa conhecer. Ah, Carlos, mas não está essa estrutura? Sim. Se você não gosta de trabalhar, não pense em fazer incubação artificial. Agora, se você gosta de trabalhar, ou tem quem trabalhe para você, e você quer aumentar a sua produtividade, é isso aqui. Ah, precisa ter 7? Não, não precisa ter 7. No mínimo 2 chocadeiras. No mínimo 3 UTAs. No mínimo 1 banha-maria. No mínimo 1 nascedouro. E aí você vai aumentando à medida que você vai necessitando disso. Eu aqui utilizo a Prêmio Ecológica em praticamente tudo. Ah, é a melhor chocadeira do mundo? Não. Não acho que seja a melhor chocadeira do mundo. A melhor chocadeira do mundo chama-se Grumbach. É uma chocadeira alemã. Custa 4.850 euros na Europa. E aí, com os custos de importação, uma chocadeira dessa vai chegar aqui a 65, 70 mil reais. É impraticável para gente normal, seres humanos normais, termos uma chocadeira dessa. Né? Ah, mas tem cara que é muito rico. O cara tem muito rico e compra o que ele quiser. Só que a Prêmio, ela me dá algo muito próximo de uma Grumbach, com uma assistência técnica maravilhosa e com um valor bastante acessível. Então, dá um defeito. Elas não costumam dar defeito, mas quando dá um defeito, eu ligo para o dono, o Cláudio, e ele me atende em 2 dias. Então é o tempo que eu levo para mandar para Belo Horizonte, que é a sede da empresa, normalmente um dia para voltar, mais 1 ou 2 dias para ele corrigir, e eu tenho a chocadeira aqui com 3, 4 dias depois que eu enviei, ela está aqui de volta para continuar a minha reprodução. Ah, Carlos, por que você fala que precisa de 2? Porque quem tem uma, não tem nenhuma. Imagina que você está chocando seus ovinhos, está lá na chocadeira, e de repente um curto-circuito, uma fase, alguma coisa, queima uma chocadeira dessa. Aí você faz o que com os ovos? Se você tiver uma de reserva, você simplesmente vai estabilizar aquela e vai transferir para outra e você não vai perder seus ovos. Mas por que você tem 7? Porque são tamanhos diferentes para aves diferentes, para necessidades diferentes. Eu aqui tenho 2 nascedouros, estão aqui embaixo. Mas, além disso, percebam como eu sou maluco. Ó. Eu tenho 2 ar-condicionados. Por quê? As chocadeiras elas só aquecem. Eu estou no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a temperatura aqui é acima do normal. A chocadeira ela só aquece. E aí, como aqui dentro é um lugar fechado e elas estão irradiando calor, aqui fica mais quente do que no meio ambiente dela, se tivesse tudo aberto. Então, eu preciso de uma temperatura estável aqui dentro. Estável. Eu coloquei 24 graus. Mas pode ser 23? Pode. Eu coloquei 24, que é onde eu tenho uma economia de ar-condicionado, eu tenho uma temperatura estável e eu tenho uma diferença muito grande, porque a incubação é 37,5. Então eu tenho uma diferença muito grande que faz com que a chocadeira ela aqueça o suficiente para isso. Né? Além disso, eu tenho um outro produto aqui que eu já tive um vídeo falando, que é o Buddy, que ele nada mais é do que um cardiotocógrafo.
É aquele aparelhinho que, quando a mulher está grávida, você bota e ouve o batimento cardíaco do feto. Ah, mas para que eu quero saber o batimento cardíaco da ave, do ovo? Porque eu tenho um ovinho aqui. Eu faço isso com uma certa regularidade. Não vou dizer para vocês que eu faço todo dia. Na realidade, quando eu tenho muito ovo, eu acabo fazendo todo dia. Só que eu não consigo fazer de todas as chocadeiras todo dia. Então a gente estipula que vai fazer a cada 2, 3 dias, porque eu faço o controle do batimento. Se o batimento está com algum problema, ou para mais ou para menos, eu vou corrigir ou a temperatura ou a umidade daquele ovo específico para que eu não perca o embrião. E no dia do nascimento, ele tem um fator que é diferencial. É saber exatamente se tem que intervir ou não. Vamos passar agora para outra área aqui? Essa outra área aqui é o seguinte. O ovinho está ali, está sendo incubado. 2 dias antes dele nascer, eu tiro ele de lá. Coloco no nascedouro. E ele nasce no nascedouro. Não pode nascer na chocadeira. Para que você não contamine a sua chocadeira. Aí ele vem para essas UTAs. Aqui são 9. E aqui fora tem mais 3, 4, 7. Então nós temos 16 UTAs trabalhando. Nós não estamos no período reprodutivo, por isso que elas estão desligadas, mas nós temos 16 UTAs trabalhando com filhotes com tamanhos diferentes, com temperaturas diferentes, com umidade diferente. É muito comum as pessoas acharem que porque aqui nas UTAs tem uma baciazinha, né? Aqui, ó, tem uma bacia. Aí a pessoa vê uma bacia e fala assim, isso é para botar água. É para botar água. Para que serve a água? Para umidificar o ambiente. Só que eu estou no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a umidade aqui é em torno de 70%, 80%. Aí eu vou fazer o quê? Na realidade, eu preciso baixar a umidade. Então eu não ponho água. Se eu botar água, pode chegar a 80%, 90%. Eu aumento a propensão de fungo e esses filhotes vão morrer. São muitos detalhezinhos que vão fazendo diferença. Aqui tem uma outra coisa muito importante, ó, que é o quê? O banho-maria. O que é o banho-maria? É um banho-maria. Ele vai fazer o quê? Vai manter a temperatura da sua papinha que você vai dar para os seus filhotes. Qual é o grau de importância disso quando você fala de reprodução artificial? Digamos que você tenha 10 filhotes. Você seja um criador inicial, você só tenha 10 filhotes. Aí você faz a sua papinha, você esquenta no seu micro-ondas a sua papinha, né? E aí está lá na temperatura, que é a temperatura correta para você dar para os seus filhotinhos. No caso, 40 graus. Aí você dá para o seu primeiro filhote, dá para o segundo filhote, dá para o terceiro filhote, dá para o quarto filhote. Vocês acham que quando chegar no 10º filhote não houve mudança na temperatura? Se acham isso, estão errados, porque vai ter. Agora, você imagina que dentro dessa maternidade, que o normal é ter 300, 350 filhotes numa temporada, por vez, né? Porque vai saindo, vai mudando de ambiente, vai lá para fora, vão sendo disponibilizados, tendo de 300, 350 filhotes aqui dentro, se o último filhote vai ter a mesma temperatura? Claro que não. Então o banho-maria ele faz isso. Ele mantém aqui dentro a papinha e eu vou tirando daqui e alimentando o filhotinho com a temperatura certa. Isso vai significar sucesso ou erro de cada um de vocês que for fazer a reprodução, né? Passamos agora para uma outra fase, que a outra fase é o quê? É essa fase aqui, onde a gente utiliza caixas para filhotes maiores. E aí tem diversos tamanhos. Tem esse aqui que é o menor, tem um pouco maior, tem um grandão, porque à medida que o filhote vai crescendo, nós vamos colocando eles nas prateleiras, ou embaixo ou em cima, dos dois lados, e aqui vira uma loucura. Hoje, graças a Deus, nós estamos fazendo filmagem e não tem... Quer dizer, graças a Deus, eu gostaria que tivesse cheio de filhotes, mas ainda não estão. Isso vai acontecer em agosto, setembro. Mas fica aqui uma quantidade de filhotes absurda para que a gente possa
alimentá-los. E depois eles vão para onde estava aquele cintilata, aquele lores que eu mostrei para vocês. E dali eles vão ser desmamados, e aí eles ou vão para o plantel ou eles vão para a casa de alguém fazer alguém feliz. Essa é mais ou menos o esquema. É evidente que eu estou falando tudo muito rápido, né? E nós temos um curso que fala sobre incubação artificial, que só de horas de filmagem são mais de 60. Então, para vocês terem uma ideia da diferença que é falar aqui e mostrar um curso. E se você quer realmente melhorar a sua reprodução, se você quer realmente aumentar a sua reprodução, eu te aconselho a fazer o nosso curso. É um curso barato, eles vão dividir para vocês em 10 vezes, em 12 vezes, e vocês vão ver que não tem significado. Não tem significado perto do aprendizado que vocês vão ter em cima disso. Então, vai estar aí, ó, o telefone, o link para vocês se inscreverem e fazerem o curso para a gente. Eu não tenho muitas vagas, eu não boto 50 pessoas, eu boto 17, 18, no máximo 20 pessoas por turma, justamente para que haja uma interação, para que haja uma facilidade do diálogo comigo e com os seus colegas que vão estar na mentoria, que são 6 mentorias, que a gente fala que é 1 hora, mas nunca é 1 hora, é sempre 1h30, 2 horas que a gente fica dialogando, batendo papo nessas 6 mentorias. E eu tenho certeza que você ou alguma pessoa que você conhece já fez o curso com a gente e viu a diferença. Tem pessoas que dizem, pode olhar no próprio Instagram que você vai ver pessoas falando isso, que foi fazer o curso, melhorar a sua reprodução, conseguir salvar o filhote. E um filhote que ele tirou, dava para pagar 3 cursos. Então, não perca essa oportunidade. Estou me propondo, me disponibilizando para fazer tudo que eu sei de incubação artificial e passar para vocês, para que vocês aumentem a reprodução de vocês, para que a gente tenha mais criatórios comercial no Brasil, para que isso seja mais divulgado, para que todo mundo fique feliz. Existe uma cereja, sabe a cereja do bolo? Ou a azeitona da empada? Que é o nosso grupo do WhatsApp, onde você entra e tem contato com todos os alunos. E vocês vão conseguir não só tirar dúvida comigo, como toda a experiência, as dúvidas que eles tiveram, os erros dele, para que vocês não errem. Então não é só comigo. O próprio grupo, ele se autoalimenta. É muito legal. Talvez isso seja a coisa mais importante do curso. Tá? Conto com vocês. Não deixem de curtir nossa aula. Não deixem de passar para seus amigos. É muito importante para a gente, porque é o reconhecimento de 43 anos de trabalho. Um grande abraço a todos, espero que todos tenham ficado felizes com tudo aquilo que a gente falou. Sou Gustavo Vilela, do sul de Minas, de Alfenas. Estou aqui mais uma vez, agora participando do curso, né, que o Carlos está proporcionando de incubação artificial. Realmente está valendo muito a pena, muitas dicas, realmente tem os bizu, pulo do gato, né? E com certeza está valendo muito a pena participar. E está me preparando, né, para a hora que eu tiver realmente uma escala maior na minha criação, poder ter o êxito que ele tem como criador, né? Realmente o Carlos tem muita experiência, tem transmitido isso com muita facilidade para nós e posso indicar para vocês que vale muito a pena. Paulo Aristeu, sou da Serra, Espírito Santo, né? Conheci o Heredia pelas redes sociais, vi alguns vídeos dele bem interessantes, ainda mais nessa área de incubação, né, chocadeira e tudo mais, e eu me interessei no curso para poder aprofundar. E eu vi que uma das ferramentas para você otimizar mais a produção seria essa parte de incubação. E Heredia é um cara fantástico, assim, tanto as aulas dele, que tem lá ensinando, cada módulo, cada detalhezinho, ele é bem minucioso, os detalhes que ele passa assim, para a gente é bem importante. E esse encontro aqui tem um grupo, né, no WhatsApp, que o pessoal troca muita ideia, já teve gente até que salvou a ave ali no nascimento, tudo mais, ele acompanhando, foi bem bacana. E esse encontro está sendo fantástico, assim, que a gente vê o dia a dia do criador, né, do criador e do criatório, como é que funciona. E está sendo bem gratificante, assim, eu agradeço toda a oportunidade que o Carlos Heredia está dando para a gente.
eu sou o Paulo Finelli do Mundo Animal BH. Eu estou fazendo o curso do Carlos Heredia aqui do Parra Hot Place. O curso tem agregado bastante no que ponto? Para conseguir fazer uma maior reprodução das aves usando a incubação artificial. Hoje é um dia que a gente está vendo, veio ao criatório conhecer. O criatório dele bem bacana, bem organizado, limpinho. A gente está num dia bem produtivo, todo mundo que veio foi muito bem recebido. Chegamos a ver na prática a parte das incubadoras, como que manuseia na incubadora, mostrando, até explicando como que faz as regulagens na incubadora, veio falando das rações, de como que ele manuseia, a parte de não deixar a ração nas aves para não ficar velhas rações. Aprendi inclusive uma coisa nova, para diminuir proliferação de ratos no criatório. E assim, eu achei o curso está sendo muito produtivo, agregando bastante coisa. Recomendo muito, inclusive, que o pessoal faça o curso. E assim, a ideia é a gente que cria aumentar sempre a produção da criação. Então assim, quanto mais você conseguir agregar valor e conseguir aprender, isso vai ajudar bastante no aumento da produtividade. A parte das mentorias agrega bastante. Por quê? Porque além dele falar, que a parte gravada, ele fala o que ele já vivenciou. Já na parte da mentoria, a gente consegue expor alguns problemas que a gente tem, que talvez ele não citou, e aí a gente consegue tirar as dúvidas. Isso é online, mas é como se fosse um presencial, que a gente consegue chegar e falar assim: Carlos, eu tô com esse problema, e ele pega e explica o que ele já vivenciou do problema e consegue transmitir pra gente a melhor forma de resolver. Apesar de que o dia hoje aqui também tem sido bem produtivo, deu para agregar bastante coisa, a gente vê bastante bicho diferente e vê realmente o manuseio na prática. Isso também é bem bacana.